Vinheta, fachada do STF, imagem se abre para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. E já voltamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. A imagem do apresentador se vira para o telão. O início desta sessão plenária, primeira sessão plenária deste mês de dezembro de 2023, com esses julgamentos que nós falamos no início do nosso programa de hoje. O pregão dentro de instantes, depois da confirmação, a votação da ata da sessão anterior e a expectativa de julgamentos, a chamada sessão jurisdicional do plenário do STF. Nós vemos aqui os ministros já chegando e dirigindo-se. Como sempre, acompanhamos quartas e quintas-feiras aos respectivos lugares para o início da sessão. Presencialmente, a PGR também, tudo acompanhando ao vivo. Boa tarde a todos, podemos sentar. Dou início a esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal de 6 de dezembro. Em imagem aberta, vista da bancada do Supremo Tribunal Federal, em formato da letra U invertida. Ao centro, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente do STF. Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. A imagem é também a senhora Procuradora-Geral da aparentando ter mais de 65 anos, cabelos grisalhos. Registro a presença em plenário camisa azul clara, dos estudantes de Direito do Centro Universitário Projeção de Taguatinga. A imagem o ministro fala de cabeça baixa, lendo algo. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Vista da plateia. Ata da 38ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de novembro de 2023. À esquerda do ministro-presidente. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção contra a ata, declaro-a aprovada. A imagem aberta, a movimentação de servidores. Imagem fechada, o excelentíssimo senhor ministro-presidente consulta alguns papéis. Colegas, eu informo que esta última segunda-feira e terça-feira houve o Encontro Nacional, 17º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Salvador, com a presença de todos os presidentes dos mais de 90 tribunais brasileiros e mais de 900 juízes, e foram estabelecidas as metas para 2023 da Justiça Brasileira, que eu passo a ler brevemente para que todos tenham ciência. Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. Meta 2, julgar os processos mais antigos. Meta 3, estimular a conciliação. Meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Meta 5, reduzir a taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais. Meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Meta 7, priorizar o julgamento dos processos dos recursos repetitivos. Meta 8, priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Meta 9, estimular a inovação no Poder Judiciário. Meta 10, impulsionar os processos de ações ambientais. E a meta 11, julgar com preferência os processos relacionados à infância e à juventude. Foram julgados, nós temos pouco mais de 80 milhões de processos em curso e no último ano foram julgados mais de 30 milhões de processos, batendo a meta número 1, que é a de julgar mais processos do que são ajuizados. Chamo para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 7331, procedente do Distrito Federal, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, sendo requerente o Partido Comunista do Brasil e interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional. O julgamento já teve início e temos a seguinte situação. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator, que julgava parcialmente procedente a presente ação,
para declarar a inconstitucionalidade da expressão Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente ministro de Estado, de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, constantes dos incisos 1 do parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 13.303 de 2016 e 2, ainda do voto do ministro Lewandowski, conferir interpretação conforme a Constituição ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 17, para afirmar que a vedação ali constante limita-se àquelas pessoas que ainda participam de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, sendo vedada, contudo, a manutenção do vínculo partidário a partir do efetivo exercício do cargo, pediu vista dos autos o ministro André Mendonça. Portanto, nós temos aqui, prezados colegas, um processo já sem relator devido à aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. É uma ação direta contra dispositivo do Estatuto das Empresas Estatais que prevê vedação de que quem exerceu cargo em comissão ou cargo político seja nomeado para direção ou para conselho de administração de empresa estatal e quarentena para integrar a diretoria ou conselho de administração de empresa estatal para aqueles que atuaram na estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Fiz essa breve notícia em razão do fato de que não temos relator, nem teremos sustentação, e começarei a votação pelo eminente ministro André Mendonça, que formulou pedido de vista. Nós estamos, portanto, aqui para pauta ADI 7331, requerente houve uma PCdoB. cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi levada à ratificação no plenário e teve pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e depois teve o início do julgamento de mérito simultaneamente, no qual o ministro André Mendonça pediu vista. De modo que, se decidirmos o mérito, evidentemente estará definida a sorte da cautelar. De modo que começamos pelo julgamento do mérito e passo a palavra ao ministro André Mendonça para voto. Minha saudação, senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, também eminente decano, ministro Gilmar Mendes, eminente vice-decana, ministra Carmen Lúcia, em nome dos quais cumprimento os demais ministros e pares, eminente Procuradora-Geral da República, em exercício, também minha saudação especial a Vossa Excelência, aos eminentes advogados e advogadas que aqui se fazem presentes e todos aqueles que nos acompanham. Usa terno Senhor azul marinho, eminentes pares, camisa branca e gravata azul. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal usam toga preta, uma espécie de capa longa. Levarei em torno de uns 40 minutos na apresentação do meu voto, mas justificando até em função já da aposentadoria do ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, apenas rememorar que nós estamos a apreciar o mérito da ação direta de inconstitucionalidade de número 7331, ajuizado pelo Partido Comunista do Brasil, que discute a constitucionalidade dos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 17 da Lei das Estatais. Dispositivos estes que estabelecem determinadas vedações para a indicação de integrantes dos conselhos de administração e das diretorias de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. De modo específico, os dispositivos questionados assim expressam. Parágrafo 2º do artigo 17. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria, de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública,
de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados do cargo. 2. Também é vedada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Em sua decisão, tanto cautelar como de mérito, em síntese, o eminente ministro relator, conforme item 7 da ementa, decidiu por julgar parcialmente procedente a ação para declarar inconstitucionais as expressões que vedavam aos ministros de Estado, secretário de Estado, secretário municipal e titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior, constantes do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 17. E, no tocante ao inciso 2 do mesmo parágrafo, dar interpretação Quem conforme... vota é o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Para afirmar que a vedação nele constante limita-se às pessoas que ainda participam da estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, sendo vedada, contudo, a manutenção do vínculo partidário a partir do referido exercício no cargo. Diante dessa decisão, como já apontado anteriormente, eu pedi vista dos autos, estando, portanto, o processo desde 16 de março do corrente ano, já devolvidos para a possibilidade de continuidade de julgamento que acontece na presente data. Adentro de imediato ao mérito, porque, uma vez contextualizada a discussão, o próprio relator reconheceu a plena cognoscibilidade da presente ação direta, até porque não houve suscitação de qualquer preliminar quanto à possibilidade desse conhecimento. No tocante ao mérito, eu inicio pontuando a contextualização do cenário nacional e internacional no momento da edição da Lei das Estatais, Lei 13.303 de 2016. Essa lei, ela vem a regulamentar o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, que dispõe, em essência, que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Portanto, ela adveio após praticamente 28 anos do advento da atual Constituição e, nada obstante esses 28 anos, veio a ser editada no ano de 2016 e sancionada também naquele ano, fazendo-se importante registrar, por parte do presidente da República de então, presidente Michel Temer, tanto o sancionamento da lei como vetos também em alguns pontos que haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional. No que tange ao momento histórico, e procurando ser o mais objetivo possível em relação a isso, eu me permito apenas citar dois pareceres da Lavra, de minha parte, sempre de boa lembrança, senador Tasso Gereissati, um senador da República, extremamente republicano e que tanto contribuiu e certamente ainda contribui com o nosso país. Ele, em dois pareceres, assim se pronuncia na fase do processo legislativo. No parecer 1188 de 2015, o eminente senador assim pontua: a redução de riscos justificando a edição e a aprovação da lei
naquele momento: a redução de riscos de aparelhamento das empresas públicas e a prática da indicação de dirigentes públicos para compor conselhos de administração com o objetivo de lhes garantir remuneração extra. O que o senador Tasso está colocando nesse contexto do parecer? Que, em grande medida, agentes públicos vinham a compor os conselhos, embora tivessem grandes atribuições como ministros, secretários de Estado, e, ao final, sem pouco tempo para se dedicar àquela atribuição específica, mas até como uma forma de gerar um incremento remuneratório, até pela desigualação entre o que a iniciativa privada muitas vezes oferece e aquilo que os altos cargos da administração pública oferecem naturalmente ou normalmente. No parecer 2005 de 2016, o senador Tasso Gereissati faz uma referência ao senador Renan Calheiros e, nesse parecer, assim se consigna: nós procuramos, senador Renan, ao longo desses dias, depois de pelo menos 2 meses ter feito a primeira discussão e apresentação sobre o projeto, discutir da maneira mais profunda possível o projeto. Ressalto eu aqui, para que ficasse bem claro que a nova lei das estatais é um projeto não de um partido, mas um projeto de Estado. Prossegue o eminente relator: evidentemente, não é possível e talvez nem desejável que se chegue a um consenso, à unanimidade. E ficarão, senador Renan, 4 pontos com relação aos quais nós não chegamos a um acordo, porque eu considerei como fundamental, pareceu-me fundamental para o projeto, para o centro, para o objetivo do projeto. Esses pontos já foram ditos aqui. Um deles é a questão da proibição de ministros e políticos e cargos comissionados que não sejam servidores públicos fazendo Ministros parte dos votam a ação direta de inconstitucionalidade número 7331, requerente PCdoB. Esse é um ponto de que nós não abrimos mão, porque é fundamental para a transformação da mentalidade e da governança das empresas públicas e das empresas mistas. O mais grave, prossegue, é desrespeitar aquilo que é o coração de um sistema de governança, o Conselho de Administração. No momento em que usa o Conselho de Administração, que é um órgão fundamental de gestão, para o simples preenchimento ou político ou partidário, prossegue. Você já está destruindo um mecanismo fundamental de governança, que é o Conselho. O profissionalismo da administração de um conselho tem que demanda tempo e dedicação, tem que estar totalmente envolvido naquele assunto. A outra colocação é feita também em relação aos partidos políticos. Nós defendemos que filiados a partidos políticos não participem da direção, para evitar que esses conselhos sejam partidarizados e que, ao invés de olhar cada um deles o bem da empresa, eles estejam preocupados e representando situações político-partidárias que não têm nada a ver com a eficiência, com a gestão ou a administração daquela empresa. Isso não foi feito só agora, há muitos anos que se faz, ou se faz isso no Brasil. Nós devemos eliminar esse câncer de uma vez por todas nas empresas estatais brasileiras. Feito esse registro, eu apresento um breve contexto internacional que está envolvido também na discussão, não apenas em relação ao Brasil, mas às empresas estatais em todo o mundo. Faço referência a um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, onde ele faz a seguinte ponderação. Em 2014, aqui é uma tradução livre de minha parte do inglês, a OCDE reportou que 81%, em termos de valores da corrupção transnacional, ou dos casos de corrupção transnacional investigados entre 99 e 2013, envolviam a promessa, a oferta ou a entrega de suborno a oficiais de empresas estatais.
os oficiais de empresas estatais de um alto nível normalmente estão submetidos a recebimento ou à influência de esquemas de corrupção. Historicamente, as empresas estatais têm tido muita interdisciplinariedade na discussão entre corporação e discussão política, processos políticos, atuando, na palavra do NODC, como caixas pretas para o financiamento político e atendimento aos titulares dos respectivos governos. Em face dessa particular situação de risco de corrupção, devido a uma proximidade com os governantes, há uma prevalência de casos de corrupção ou propensão de casos de corrupção nesse setor, até em função de uma fraqueza da governança corporativa das estatais. Numa mesma perspectiva, eu cito a OCDE em suas diretrizes em matéria de luta contra a corrupção e integridade nas empresas estatais. Em um dos pontos, diz esse documento: os políticos que estão em uma situação de influir substancialmente nas condições de funcionamento das empresas públicas não deverão formar parte dos seus conselhos de administração. Para os antigos políticos, diz o relatório, deve aplicar-se um período de incompatibilidade como regra geral. Registre-se, inclusive, que, dentro da perspectiva da OCDE, é um pleito antigo do país e que perpassa por vários governos o ingresso definitivo do Brasil na organização. Dentro dessa perspectiva, eu ressalto não só a importância de haver um seguimento a essas diretrizes, como também um documento da mesma organização que faz expressos elogios ao artigo 17, que hoje nós estamos debatendo. Ele diz que a aplicação do artigo 17 do Estatuto das Empresas Públicas no Brasil, ela traz um importante instrumento para os conselhos de administração e fiscal dessas empresas. Verifica-se, portanto, de modo específico, que os dispositivos em questão não só foram editados em atenção a reclamos da sociedade brasileira, mas também em função de padrões de governança pública e, de modo especial, da própria governança das empresas estatais no mundo todo. Ou seja, é uma recomendação para as empresas estatais de qualquer país, em função de experiências que foram verificadas nesse país, seja de redução de eficiência, seja até mesmo, quando situações mais graves ocorrem, evidências de práticas ilícitas no seio das empresas estatais. Dentro dessa perspectiva, entendo eu que o dispositivo em discussão, ele atende não apenas a uma regulamentação específica da nossa Constituição, mas está inserido também num contexto de boa governança pública de todo o mundo. No tocante à discussão que é trazida pela parte autora, a um possível vício de inconstitucionalidade por ofensa à isonomia, à liberdade de convicção política e até mesmo à desproporcionalidade, eu faço uma referência inicial a ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da igualdade. Diz o eminente professor que o princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, para o voto, excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, na pauta ADI 7331, requerente PCdoB. Exata e precisamente em dispensar tratamentos desiguais.
Isto é, as normas legais nada mais fazem do que discriminar, ou, nas minhas palavras, diferenciar situações, à moda de que as pessoas compreendidas em umas ou outras venham a ser colhidas por diferentes regimes. As discriminações legais são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária, prossegue o professor, apenas e tão somente quando, logicamente, existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por um respectivo objeto e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com os interesses prestigiados na Constituição. Dito isso, no caso dos autos, a alegação da parte autora vai no sentido de que o dispositivo questionado vulnera a cláusula especial do direito à igualdade, previsto tanto no artigo 5º, como também nos princípios da administração pública como um todo. Ocorre, contudo, que, como se verificou já no item anterior, trazido à colação sobre os contextos nacional e internacional, quando da edição da lei, que as vedações atacadas estão, sob a minha ótica, em consonância com os estándares internacionais relativos à matéria, os quais, por sua vez, foram elaborados a partir de uma constatação empírica, repito, não apenas em âmbito nacional, mas mesmo internacional, de risco de captura política no âmbito das empresas estatais. Nesse diapasão, bem se evidencia o vínculo de pertinência lógica entre a peculiaridade da diferenciação trazida pela lei e a desigualdade de tratamento em função dessa diferenciação conferida. A partir dessa estrutura normativa, que, penso, atende às balizas esquadrinhadas pela doutrina em matéria de isonomia, os dispositivos em questão servem como instrumento de concretização de finalidades privilegiadas pelo texto constitucional, a saber, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência e a transparência, no âmbito das empresas estatais, isto é, o direito a uma boa administração. É verdade que o texto constitucional de 88 não contempla o direito à boa administração expressamente, como o faz, por exemplo, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais. Não obstante, entendo que encontram-se previstas na realidade constitucional brasileira os princípios norteadores da boa governança e da boa administração, recebendo ainda significativos aportes da legislação infraconstitucional, além de ser possível destacar a compreensão do direito à administração como a boa administração como elemento fundamental da ordem objetiva coletiva. Nesse sentido, no tocante à isonomia das situações elencadas pelo legislador, cumpre-me observar que a distinção feita entre o servidor de cargo efetivo e aquele ocupante exclusivamente de cargo em comissão tem razão de ser precisamente em função da estabilidade inerente ao vínculo de um e da precariedade que caracteriza a condição do outro. Anoto, nesse sentido, que todas as hipóteses elencadas no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 17, em todas elas, o vínculo funcional prévio com o Estado, que enseja a incompatibilidade com a assunção de posição de comando nas empresas públicas, é a sua natureza provisória. Representante do órgão regulador, ministro de Estado, secretário municipal, titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no âmbito do Poder Legislativo. Essa previsão, penso,
afigura-se razoável exatamente pela natureza precária ou provisória dos cargos que ensejam a incompatibilização. Portanto, bem contextualiza a norma em questão, evidenciada a correlação lógica entre o fator diferencial escolhido e o tratamento desigual em função de uma situação ou de situações específicas. A partir de tal compreensão, eu afasto também a alegada violação à liberdade de convicção política, aurida no artigo 5º, inciso 8 da Constituição da República. Nesse sentido, eu trago à colação doutrina de Gustavo Amorim Antunes sobre a figura do dirigente estatutário de partido político. Diz o eminente doutrinador: por dirigente estatutário de partido político, entende-se um membro de órgão partidário registrado no Tribunal Superior Eleitoral conforme resolução específica. Frisa-se que não há nenhum tipo de impedimento à simples filiação partidária. E prossegue. A participação, agora no tocante à participação em campanha eleitoral. A participação em campanha eleitoral veda apenas quem atuou, isso é importante, cumulativamente, em 3 atividades: organização, estruturação e realização, pois todas estão ligadas pelo conectivo E o termo ou está distante para separar apenas as vedações para estrutura decisória e campanha eleitoral. Essa vedação alcança o próprio candidato e a equipe de campanha, tesoureiro, marqueteiro, assessores diretos, entre outros. Portanto, digo eu, bem compreendidos os contextos da elaboração e a atual aplicação da norma em questão, verifica-se que dela não há, a meu juízo, como se extrair qualquer violação ao núcleo essencial de quaisquer direitos fundamentais em jogo. Vale dizer, a norma em questão está situada dentro do legítimo espaço de conformação garantido pelo Constituinte reformador ao legislador ordinário. Da mesma forma, friso entender que não há desproporcionalidade na medida. A esse respeito, volto a frisar o que consta das diretrizes da OCDE. Os políticos que estão em situação de influir substancialmente nas condições de funcionamento das empresas públicas não deverão formar parte dos seus conselhos. Para os antigos políticos, deve aplicar-se um período de incompatibilidade como regra geral, uma quarentena. Diante dessa realidade, na medida em que tanto as vedações ora impugnadas quanto aquelas previstas no inciso 3 do mesmo dispositivo ostentam a mencionada condição de requisito negativo limitador da indicação para a composição dos órgãos de comando das entidades em questão, as quais servem as hipóteses também de ineligibilidade em algumas situações trazidas pela lei. E aqui eu faço referência ao julgado do Supremo Tribunal Federal, também no que interessa ao novo catálogo de ineligibilidades trazidos pela Lei Complementar número 64, de 90, a partir da edição da Lei Complementar 135, de 2010, que já teve a sua constitucionalidade reconhecida pela lei. No que interessa ao ponto, apenas faço referência ao julgado do Supremo no tocante à lei da ficha limpa, onde consta no item 6 o seguinte: o princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela lei complementar em questão, na medida em que atende aos fins moralizadores a que se destina. 2, estabelece requisitos qualificados de ineligibilidade. E 3,
impõe um sacrifício à liberdade individual de candidatar-se a cargo público eletivo que não supera os benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício do referido munus público. Veja-se, portanto, que essa Suprema Corte já teve a oportunidade de ratificar a validade constitucional dessas condições limitadoras da elegibilidade, as quais também, incidindo na espécie, igualmente restringe o acesso aos cargos de natureza pública previsto na lei das estatais. E naquela sentada, sobre as normas questionadas, recaiu a argumentação parcialmente semelhante à que ora é trazida pela agremiação partidária autora. Tanto numa, penso eu, como em outra situação, estão em jogo direitos individuais semelhantes. Ambas as normas questionadas visam robustecer a proteção aos direitos fundamentais conformadores da atuação estatal, em qualquer das suas funções ou poderes, notadamente os princípios da moralidade, probidade, impessoalidade, transparência e eficiência. Em resumo, o direito à boa administração. Vale frisar que, ao julgar, ainda em outro contexto, recentemente a ADI número 6630, de relatoria do ministro Nunes Marques, sendo redator do acordo o ministro Alexandre de Moraes, este Tribunal Pleno revisitou a matéria, não apenas reconhecendo a plena constitucionalidade do prazo de 8 anos para a duração das hipóteses de inelegibilidade, como também, da postergação do início da sua fluência para momento posterior ao cumprimento de eventual sanção. Alcanço, assim, no particular, idêntica conclusão àquela que chegou o ministro Luiz Fux na já referida DI 4578, ao afirmar que o sacrifício exigido à liberdade individual de candidatar-se a cargo público, no caso de direção das empresas estatais, não supera os benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício de cargos públicos. Ministro Vistor do Feito. Na pauta em observação final, a alegação de violação à isonomia, à liberdade política e ao princípio da proporcionalidade, menciono ainda o entendimento alcançado à unanimidade por este plenário no bojo da ADI 6033, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, onde consta, em breve síntese no que interessa, o seguinte do ementário: vedações legais ao exercício de atividades empresariais e de direção política partidária por servidores públicos das agências reguladoras. Ação direta de inconstitucionalidade contra os artigos 23.2c e 36A da Lei 10.871, que proíbem aos servidores efetivos das agências reguladoras o exercício de outra atividade profissional ou de direção político-partidária. Prossegue no item 3 da ementa. Assim, o Constituinte delegou ao legislador ordinário a competência para 1. Especificar as restrições profissionais ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. 2. Regular os requisitos de acesso aos cargos públicos. E 3. Dispor sobre o regime jurídico e planos de carreira dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. O que está no âmbito da liberdade de conformação do parlamento, à luz do princípio democrático, desde que observado o princípio da proporcionalidade. E prossegue a ementa. Justifica-se, desse modo, a previsão de normas funcionais mais rígidas, tendo por finalidade a prevenção de potenciais conflitos de interesse que possam comprometer o interesse público subjacente às funções das agências. As normas, no caso, asseguram a observância dos princípios da moralidade, da eficiência e da isonomia, e são meios proporcionais aptos a garantir a indispensável isenção
e independência dos servidores das agências reguladoras. Ministro André, Excelência, me permite... Pois não. Intervém o excelentíssimo senhor ministro Decano da Corte. Consideração. Ministro Gilmar Mendes. Inicialmente, até se pode discutir o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 17. Há vários aspectos que, pela própria experiência que todos temos, se poderia discutir. Mas a mim me impressiona o inciso 2, que é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de pessoa que atuou nos últimos 36 meses, portanto, é um prazo bastante amplo, bastante largo, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Nós sabemos todos, e isso é uma questão de sabença comum, que o Estado Democrático de Direito é um Estado partidariamente ocupado. A expressão não é minha, é do Edith Agrin. Portanto, você opera com os partidos políticos, inclusive com seus quadros, os quadros dos partidos políticos. Eu fico a imaginar, por exemplo, para pegar um só exemplo. Armínio Fraga foi o diretor-chefe da campanha do programa econômico de Aécio Neves, para ficarmos em fato historicamente distantes. Portanto, se enquadraria nesse dispositivo aqui colocado. Se vitoriosa a campanha, certamente seria eleito ministro da Economia ou ministro da Fazenda. Poderia ser. Mas não poderia ser presidente da Caixa ou do Banco do Brasil, segundo essa regra. A mim me parece que aqui é claro o erro de prognose. Eu não estou disputando ele boas intenções. Mas dá para ver que, de fato, isso vai para ministros debruçados na ação direta de inconstitucionalidade 7331 requerente PCdoB. Razoabilidade. Eu me lembro, por exemplo, que o último chefe financeiro da campanha de Fernando Henrique foi José Gregório. Poderia ser, então, ministro, mas não poderia ser chefe nem de um conselho de administração. Será que isto faz sentido? Será que isso não leva a um critério... O ministro devolve o copo com água para a mesa. Não de discricionariedade, não da liberdade de conformação do legislador, mas a um arbítrio nesse contexto. E mais, claro, se nós fôssemos prosseguir, eu não vou aprofundar o debate no inciso 1º, essas pessoas poderiam ser ministros de Estado, portanto, dirigir pastas, emitir diretrizes para as próprias estatais, mas não poderiam, eventualmente, compor um quadro de administração essa estatal. Vossa Excelência conhece, mais do que todos nós, certamente, o contexto da administração pública. Há casas, ministérios, cuja importância não está na sua própria estrutura, mas na estrutura das suas estatais. Nós até temos muita jurisprudência a propósito dessa temática. Estatais que são, na verdade, verdadeiras autarquias na área de saneamento e outras. Tanto é que reconhecemos, nesses casos, por exemplo, que elas pagariam as suas dívidas por precatório e não pelo modo corrente que as empresas pagam. Só para problematizar... Eu agradeço, ministro Gilmar. A meu ver, a gente está diante de um caso, pelo menos factualmente, de uma perspectiva até de erro na análise do fato e da prognose legislativa. Este é um problema que me parece... e que, claro, acaba roçando com o princípio da igualdade, mas, a rigor, leva... talvez a algo que fere mesmo a ideia da proporcionalidade. Quando eu me debrucei sobre esse assunto, me lembrei de uma legislação alemã em que se discute essa questão da legitimidade de restrições, em que veio uma lei e proibiu
o transporte de animais pelo sistema de correios. E todo mundo dizia, mas é uma lei boa, porque pretende proteger os animais de sofrimento, de mortes e coisas do tipo. A Corte Constitucional se debruça sobre isso. STF julgação pequenos criadores reclamavam, diziam, poxa, agora eu não posso mais usar a estrutura dos correios para mandar os animais. Companhias públicas. E quem recebia os recebidos, agora também não posso mais encomendar animais pelos correios ou pelo sistema da DIBAN, da estrutura férrea. E se discutiu, a Corte Constitucional Alemã se debruçou sobre esse assunto, examinando os fatos e prognósticos estabelecidos pelo legislador e chegou à conclusão ADI 7331, requerente PCdoB. O legislador talvez pensara algo que, na realidade, não se concretizava. Não morriam animais mais do que era normal e as pessoas buscavam os animais pressurosos quando os encomendavam. Em suma, a lei acabava por ter um efeito danoso. Eu fiquei muito impressionado com esse inciso 2, sobretudo, mas depois a gente pode discutir também eu agradeço, aspectos do inciso 1º. Até se me permite, agradecendo a riqueza que Vossa Excelência traz, ministro Gilmar. Conheço relativamente a administração pública, mas certamente Vossa Excelência tem muito mais tempo aí de estrada do que eu nessa caminhada. 40, não, 20 anos a mais. E certamente muitas, muitas madrugadas. É um debate bastante interessante. Se Vossa Excelência me permite, os eminentes pares, eu estou indo para o encaminhamento de finalização de raciocínio. E no último aspecto, eu vou até trazer algumas considerações que vão numa análise até de perspectiva mais, vamos dizer assim, filosófica e até concepção pessoal minha sobre algumas questões. Mas, ainda assim, eu, nesse momento, estou analisando essencialmente o dispositivo legal, entendendo que o legislador, e nesse ponto já adiantando, logicamente, uma divergência ao enunciado por Vossa Excelência, ele se conformou dentro, na minha visão, dos limites e parâmetros, não só de proporcionalidade e razoabilidade, mas também junto aos princípios da boa administração pública, aos quais me referi. Apenas em reforço a esse meu argumento, eu me valho de doutrina do nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, em sua obra sobre a interpretação da Constituição conforme a lei, onde diz o eminente professor e eminente presidente que o legislador também interpreta rotineiramente a Constituição. O faz de maneira simétrica a interpretação conforme a Constituição, situa-se a interpretação da Constituição conforme a lei. Quando o Judiciário, desprezando outras possibilidades interpretativas, prestigia a que for escolhida pelo legislador, está, em verdade, endossando a interpretação da Constituição conforme a lei trazida pelo legislador. No mesmo sentido, o professor e ministro Barroso coloca, em outras palavras, que não é possível pretender derrotar a vontade majoritária em espaço no qual ela deve prevalecer, pela via oblíqua de uma interpretação jurídica sem lastro constitucional. Ao agir assim, o intérprete estaria usurpando tanto o papel do constituinte como do legislador. O que eu quero dizer com isso? Valendo-me até mesmo da doutrina do ministro Barroso. Não há, sob a minha ótica, na lei regulamentadora aprovada pelo Congresso Nacional, e por isso eu trouxe desde o início os pareceres do senador Tasso Gereissati, uma busca de ir em descompasso com os ideais da Constituição. Ao contrário, há uma busca de encontro e convergência a garantir os princípios da boa administração pública. O ministro Gilmar Mendes toca no ponto relativo ao prazo de 36 meses. Esse prazo pode ser
menor? Sem dúvida, entendo que pode. Mas entendo que, neste caso, a deferência do Supremo Tribunal Federal deve ser ao próprio legislador. O que eu não chego a concluir é que há uma inconstitucionalidade no prazo de 36 meses. Pode haver uma modulação em algum aspecto de menor prazo? Não vejo, a princípio, problema, a não ser também que se elimine ou que se estabeleça uma norma que elimine até a garantia da boa governança pública que se pretendeu estabelecer. Então, e indo aqui para um... Pois não. Ministro André, Vossa Excelência me concede uma parte, apenas sobre a questão específica do prazo e a guisa de contribuir com o voto proficiente que Vossa Excelência vem de proferir. A palavra, excelentíssimo creio senhor que aqui Edson está Fachin, vice-presidente do STF. Um dos pontos centrais no exame desta matéria, que é a questão dos ciclos. Este prazo, de algum modo, e não estou, obviamente, adiantando o voto, mas apenas adiantando uma reflexão, de algum modo ele procura fazer um diálogo, por assim dizer, entre o ciclo das conjunturas eleitorais e o ciclo dos investimentos das estatais. Portanto, a incoincidência ou essa separação de ciclos foi ou teria sido uma presunção motivadora desta norma de vedação. Por isso, quando Vossa Excelência estava aqui, como todos, acompanhando o voto de Vossa Excelência, ao tocar no tema do prazo, eu creio que esse é um tema central, porque o que aqui vai se decidir é se essa presunção de um latente conflito de interesses que está na lei é ou não inconstitucional. De modo que Vossa Excelência bem localizou esta matéria e agradeço a parte. Agradeço, ministro Fachin. Nós não devemos sempre, penso, politizar as questões, mas há um dado interessante, não é politizando, que até o advento da lei das estatais, nós tínhamos um cenário de prejuízo histórico que vinha acontecendo nas estatais. E após a lei das estatais, eu vou dar um exemplo, em 2015, um prejuízo de 32 bilhões. Em 16, um superávit, um resultado líquido positivo de 4,4 bilhões. 2017, 25 bilhões. 2018, 71 bilhões. 2020, ano muito crítico em função da pandemia, 60 bilhões. 2021, 187 bilhões. E agora, num ambiente de compreensão de Estado, e aqui eu dou uma visão mais pessoal minha, como eu havia adiantado, em função até da parte do ministro Gilmar Mendes, a administração pública, constitucionalmente, ela está autorizada a intervir na atividade econômica apenas excepcionalmente. É uma regra de exceção. A regra geral é a iniciativa privada. E ela deve fazê-lo para cumprimento de finalidades públicas muito específicas, que eu sintetizo, dentre essas finalidades, a função social. Então, se de um lado eu tenho um aspecto crítico ao prejuízo que uma estatal dá, eu também tenho um aspecto crítico a uma concepção de que a estatal está lá só para dar lucro. Agora, função social eu distingo de função privada, mas também eu distingo de função política. E, no meu entender, o que o legislador quiser, você cumpra a função social. Mas eu prefiro que, no cumprimento da sua função social, por isso que pode ser ministro de Estado, as direções políticas sejam concebidas numa estrutura ministerial. Mas a aplicação dessa estruturação política se dê num ambiente mais distanciado da política propriamente dita, para que alcance essa finalidade social que, penso, é buscada
de modo qualificado pelas empresas estatais. Ministro André, é porque eu estava anotando aqui esses números que Vossa Excelência enunciou relativamente a cada ano. 2015, prejuízo. Nós estamos falando do resultado global das empresas estatais? É a evolução do resultado líquido das empresas estatais por ano, no conjunto. E, portanto, em 2015 foi prejuízo de 32 bilhões. Eu passo depois a Vossas Excelências esse quadro. E chegou em 2021, foi o último dado que eu consegui colher com segurança. Eu teria outros dados, mas fonte de imprensa, eu não saberia comparar exatamente a fonte e se eu estava trabalhando as mesmas medidas comparativas. Então, foi o que eu pude trazer, mas que, para mim, é muito significativo de que, após a lei das estatais, houve uma mudança de comportamento em termos de eficiência. Nós temos uma redução significativa de situações de riscos de corrupção. E, repito, não é em função das pessoas, é em função do contexto em que as pessoas estão inseridas. O problema não são as pessoas em si, mas boas pessoas em contextos inadequados estão sujeitas a situações que não estariam em outros contextos. E lembrando, novamente, que isso é uma concepção também doutrinária minha, de escritos, inclusive, o melhor remédio para a boa governança, ou, em outras palavras, o melhor remédio contra a corrupção é a prevenção. Nós temos uma dificuldade natural de, no âmbito de um processo judicial ou administrativo, levar a cabo condenações sob o risco, muitas vezes, de se fazer não justiça, mas um justiçamento. Quando eu trabalho no campo da prevenção, e aqui, sem dúvida, há restrições, mas que eu considero proporcionais. E não tenho dúvida, o ministro Alexandre integrou o governo quando do advento, que havia pressões para um não sancionamento de dispositivos dessa natureza. Assim como, durante o governo do qual participei, havia também pressões para se tentar mitigar esse tipo de norma. E penso eu, que se ela pode ser melhorada, não é ônus do Supremo Tribunal Federal retirar, por inconstitucionalidade, algo que foi construído para trazer boa governança na administração pública. Repito, não pessoalizando, não são as pessoas, são as situações de risco a que se pode submeter pessoas. Então, nesse sentido, senhor presidente e eminentes pares, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eu divergindo do eminente relator, eu julgo improcedente o pedido, reconhecendo a constitucionalidade dos dispositivos questionados, já aqui mencionados. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça, que, portanto, vota em linha divergente do relator, o estimado ministro Ricardo Lewandowski, já aposentado, e, portanto, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Que visava a declaração de inconstitucionalidade de restrição de nomeações para cargos de diretoria e de conselho de administração de empresas estatais. Nós estamos aqui... sim, o ministro Lewandowski já votou o mérito também. Portanto, o ministro Cristiano Zanin não vota, como vota o eminente ministro Cássio Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, ilustres pares... A imagem aberta à vista dos ministros em plenário. Procuradora-Geral da República em exercício... O excelentíssimo senhor ministro-presidente ao centro. Senhora secretária da sessão, senhores advogados, servidores, meu boa tarde a todos. À direita da mesa, lado direito do ministro-presidente. Registrar, para o voto, o ministro Nunes Marques. À sua direita, o ministro Cristiano Zanin. À sua esquerda, o excelentíssimo senhor ministro. E do meu apreço, e da minha simpatia pelo seu conteúdo. Não, da minha parte,
A imagem ao centro. Inicio a minha oração dizendo homem isso. De pele parda, cabelos curtos. Muito bem-vinda. Azul marinho, gravata azul, camisa azul, gravata laranjada. Precisava. Né? É o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. Minha preocupação, e já adianto com as vênias dos colegas, eu vou pedir vista, é que alguns argumentos vieram, não diria de última hora ao meu conhecimento, né? Principalmente lançados pelo ministro Gilmar Mendes, que são argumentos que, de um lado, podem nos atrair para uma convicção diferente ou, minimamente, nos incentivar a aperfeiçoar os argumentos já trazidos para tentar, de qualquer forma, superá-los, né? Do ponto de vista jurídico-constitucional, me causou uma preocupação de estarmos aqui fazendo uma análise constitucional de duas situações que poderia o Parlamento ter trilhado. A primeira, de exigir critérios técnicos para a ocupação dessas estatais. Essa é uma situação. A outra é restringir o direito de algumas pessoas em razão da sua orientação política. São coisas completamente diferentes. Eu posso limitar a ocupação desses cargos exigindo perfis. A outra é limitar a ocupação dos cargos em razão de orientação política. Então, me veio essa dúvida. Essa restrição, ela é constitucional, ainda que venha para somar, como bem colocou o ministro André Mendonça, para colaborar, principalmente com esse momento do país. Então, isso me causou uma dúvida. A outra também, bem colocada pelo ministro Gilmar, é que a lei, ao ponto que ela proíbe a ocupação de algumas funções menores, no caso das estatais, ela permite que aquelas pessoas que venham egressas de agremiações ou que tenham participado ativamente de campanhas eleitorais, por um lado, não podem, por exemplo, presidir a Caixa Econômica Federal, mas podem ocupar o cargo de secretário executivo ou ministro da Fazenda. Então, essa restrição, esse argumento também, de qualquer forma, me atrai para ambos os caminhos. Ele pode, eventualmente, ser absolvido por qualquer um de nós, como pode, eventualmente, também ser afastado por argumentos mais relevantes. E, por último, a questão da quarentena, que eu acho que também merece uma maior reflexão. Então, senhor presidente, me comprometendo a trazer, na maior brevidade possível, eu peço vista dos autos para melhor analisar e tentar amadurecer um pouco mais, refletir um pouco mais sobre essas questões trazidas na sessão de hoje. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques, que, portanto, pede vista. Pois não, ministro Luiz Fux. Não, é só pelo fato, quer dizer, nós vamos ter ainda a reflexão do ministro Nunes Marques, antes da deliberação, pelo menos eu vou aguardar, mas é só para destacar que hoje, além das ODS, a Organização das Nações Unidas e todos os países preconizam a adoção da sigla tríplice que foi criada pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ESG. Pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, na imagem homem branco, olhos verdes, cabelos grisalhos. Das instituições de terno azul, camisa branca, gravata de cor na sala. Usa toga preta sobre os ombros. Environmental, Social and Governance, ou seja, desenvolvimento sustentável, tutela da sociedade, dos direitos sociais e integridade. O CNJ, inclusive, ele tem uma resolução que recomenda aos tribunais que criem comitês de integridade, porque, na verdade, os tribunais não só judicam, eles também exercem atividade legislativa no regimento interno e administrativa com licitações, compras, etc. Então, a ordem do dia hoje é seguir essa tríplice sigla que hoje está na ordem do dia. Então, às vezes, nem tanto, nem tão pouco, né? Ninguém está aqui, digamos assim, fazendo um juízo de valor sobre as pessoas, como destacou o ministro André, mas é uma questão de apresentar o país
com também esse seu vetor de governança corporativa, de integridade, porque a própria lei de conflitos de interesses, que é uma lei específica, ela não reclama dolo ou má-fé, ela tem até uma redação que eu procurei anotar, que diz o seguinte: a lei sobre o conflito de interesse. A ocorrência de conflito de interesse independe da existência de lesão patrimonial público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou terceiro. Então, mutatis mutandis é como se aplica a nós, juízes. A lei presume que nós somos suspeitos em determinadas ocasiões, muito embora possamos não ser, e presume-se impedidos também de judicar. Então, acho que na base subjacente disso aí não se refere às pessoas. E essa questão que o ministro... Só para nós especularmos, já que o ministro... Essa é a ideia, ministro. Já que o ministro Nunes Marques sempre traz um voto preparado, um voto ponderado, à luz da razoabilidade, é para nós pensarmos também sobre esse pano de fundo de hoje, né? Vossa Excelência, me permite uma parte, ministro Luiz Fux, também a guisa de contribuir com o estudo que trará a colação o ministro Nunes Marques, com a licença da presidência e os eminentes pares. Apenas gostaria de lembrar que a diferença entre a razão técnica e a razão política esteve bastante presente nesse período recente, trágico, que o mundo e o Brasil enfrentou na pandemia do vírus Covid-19. Ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. E, portanto, neste caso, o que parece-me estar em questão é se essa presunção que a lei adotou de um latente conflito de interesses enfoca ou não, faz emergir ou não uma inconstitucionalidade. E creio que esta certamente será a perspectiva, eis que determinados limites, e o ministro André, no voto de Sua Excelência, fez referência às orientações da OCDE, agora o ministro Luiz Fux vem de mencionar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Creio que o Brasil, no Concerto das Nações, também está procurando conformar as alterações, como esta lei traz infraconstitucionalmente, com a perspectiva de uma sociedade também pautada pela integridade na gestão dos afazeres no âmbito das estatais, que são afazeres públicos. Portanto, esse período recente da Covid parece-me relevante para termos em conta que o desafio, embora isto seja, quem sabe, uma obviedade, o desafio do tribunal é examinar um filtro de constitucionalidade, porque o tribunal não é um revisor do Poder Legislativo, nem pode ser. O que se examina é a conformidade da lei das estatais com a Constituição, e se a opção feita pelo legislador agride ou não a Constituição. No voto do eminente ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, há uma inconstitucionalidade. O eminente ministro André Mendonça traz agora à colação um voto no sentido divergente, não reconhecendo ali, na opção do legislador, uma inconstitucionalidade. Creio que aqui está o núcleo desse exame e, por certo, como o ministro Fux acaba de dizer, alinhado com esses grandes objetivos de um desenvolvimento sustentável e de integridade, e agradeço a Vossa Excelência pela parte. Muito obrigado, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin. Penso que todos irão aguardar. Eu também gostaria de compartilhar breves reflexões. Vou aguardar o voto do ministro Cássio Nunes Marques, mas também... Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. De uma lei que, devo dizer que, presidente do STF. À primeira vista, também vi com simpatia e como um importante avanço em termos de governança nas empresas estatais. Eu me fiz aqui algumas perguntas que eu considero importantes de serem trazidas à reflexão. A primeira é sobre a liberdade de conformação do legislador. E a pergunta aqui seria: pode o legislador procurar restringir a participação de políticos em diretorias e conselhos de administração de empresas estatais? Porque é isso que a lei faz. Restringe a nomeação de políticos para cargos dirigentes de empresas estatais.
A pergunta associada a essa, eu penso, é legítima a decisão do legislador, como observou o ministro Fachin agora, de procurar estabelecer uma reserva de atuação técnica no âmbito das empresas estatais? Eu vou aguardar o eminente ministro Cássio Nunes Marques para considerar as reflexões. Na pauta ADI 7331, requerente PCdoB, a palavra do ministro presidente do STF. As perguntas anteriores afirmativamente. Acho que é possível, sim, o legislador optar por uma reserva técnica no provimento de determinados cargos na administração pública. Aí vem uma pergunta que eu considero também muito importante para o deslinde dessa controvérsia. Existe um direito fundamental de participação política em cargos de governo ou em funções de direção partidária? Eu acho que existe. Existe um direito fundamental político de alguém ser nomeado para um cargo público político de ministro de Estado ou de secretário de Estado, como, igualmente, o de integrar funções diretivas em quadros partidários. Acho que a lei não pode restringir isso sem um fundamento razoável. Porém, a pergunta que eu desdobraria dessa é a seguinte: existe um direito fundamental de integrar a diretoria de empresa estatal ou conselho de administração de empresa estatal? E aqui acho que a resposta é desenganadamente negativa. Portanto, o direito de exercer direitos políticos é um direito fundamental constitucionalizado. Mas o direito de ser dirigente de empresa estatal, com todas as vênias, não é um direito fundamental. Não sendo um direito fundamental, acho que ele pode ser restringido pelo legislador, desde que o faça com razoabilidade e com proporcionalidade. A única questão que eu colocaria em discussão nesse primeiro momento de reflexão é a questão do prazo. E essa também acho que se possa considerar. Mas a restrição conceitual de se criar um espaço de reserva técnica que previna, e eu nem vou falar de corrupção, mas juízos, porque uma característica da política, uma característica legítima da política, é que ela, com muita frequência, se move por juízos de curto prazo, porque a política vive, naturalmente, em função das próximas eleições. E as soluções técnicas, muitas vezes, não podem corresponder aos prazos das expectativas da política. E há coisas que precisam ser feitas mesmo quando não tragam votos imediatamente. Nós estamos lidando com a questão ambiental no mundo todo. Uma das dificuldades é a falta de incentivos da política, porque os efeitos da degradação ambiental das emissões que se produzem hoje só vão se produzir efetivamente daqui a 15, 20, 30 anos. De modo que, onde a política não tem incentivos, eu acho, sim, que nós devemos ter juízos técnicos ou juízos independentes, como é o que faz o judiciário. Portanto, eu acho que a restrição, em linha de princípio, é legítima, e nós já restringimos aqui. Eu fui advogado na questão em que se pedia ao Supremo que declarasse a inconstitucionalidade da nomeação de parentes até o 3º grau para cargos no Judiciário, e depois o Supremo estendeu também para cargos no Executivo e no Legislativo. Eu posso fazer uma pergunta natural, mas não existe parente honesto? Existe. Não existe parente competente? Existe. Ainda assim, o Supremo entendeu que a regra geral que vedava era boa. Existe político honesto? Muitos. Existem políticos competentes? Muitos. Mas, ainda assim, eu acho que a preocupação do legislador se legitima aqui. De modo que eu também vou aguardar para ouvir, e acho que esse debate é um debate rico e construtivo, mas os números que o ministro André trouxe são muito impressionantes, em termos de um valor constitucional que se chama eficiência. E, portanto, os números objetivos trazidos pelo ministro André, eu não só acredito nele, mas como acredito que ele tenha uma fonte confiável para esses números, os números vão, em 2015, anteriormente à lei, um prejuízo de 32 bi, e depois, nos anos sucessivos, todos à lei, resultados muito melhores. Eu nem estou dizendo que seja possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito,
mas não deixa de impressionar essa referência. E eu gostaria de lembrar, e a gente deve olhar para o futuro sem esquecer o passado, que nós tivemos muitos problemas na gestão de empresas estatais no Brasil. E não foi um fenômeno de um governo nem de um partido. O problema é antigo e ele se renovou, um dia transbordou. Mas o problema vem de muito longe. Mas ele cresceu a ponto de a Petrobras ter dado prejuízo. Não é fácil fazer a Petrobras dar prejuízo. Na célebre frase do Nelson Rockefeller, o melhor negócio do mundo, isso era, né? Agora já mudou, agora são as empresas de tecnologia. Mas, dizia ele, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E ainda assim deu prejuízo. Não é fácil. Portanto, aconteceram coisas muito ruins por aqui. Acho que a gente deve olhar para frente e virar as páginas, mas aprender com as lições do passado. E acho que essa foi uma lei que teve por motivação impedir que coisas como aquelas voltassem a acontecer. E eu concordo plenamente com o ministro André de que, frequentemente, não são as pessoas, são as estruturas que você cria, que induzem ou não induzem a determinados comportamentos ou a determinadas concessões que as pessoas que têm uma motivação técnica podem, muitas vezes, resistir melhor do que as que têm circunstâncias políticas. Portanto, não é a questão do técnico ser melhor que o político, nem vice-versa. É apenas uma questão de fazer as melhores alocações de pessoas em cada circunstância. Para determinados cargos, eu acho que se colocar um técnico é um desastre. E, para determinados cargos, eu acho que se colocar um político não é a melhor solução. Portanto, acertar esse ponto de equilíbrio pode ser delicado, mas eu, sobretudo, acho que essa escolha é do legislador e não do Supremo Tribunal Federal, de modo que eu tenderia a me alinhar com a opção feita pelo Congresso Nacional, que, de resto, tem a prerrogativa de mudar essa lei, se entender por bem, fazê-lo. Portanto, talvez a sede própria para este debate, que eu diria, não é nem sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, é sobre o que é melhor e o que é pior, acho que o Congresso é que deve definir. Por enquanto, o Congresso definiu nesse sentido e eu tenderia a não declarar a inconstitucionalidade de uma opção que acho que o Congresso fez dentro da sua liberdade de conformação. Há a questão do prazo e há reflexões importantes que eu tenho certeza que os colegas trarão, de modo que, embora eu tenha, de certa forma, deixado transparecer uma visão, não estou fechado a ouvir as ponderações que virão do ministro Cássio e dos demais colegas. De modo que vou proclamar, então, provisoriamente... Senhor presidente, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, primeiro quero registrar a magistral requisitação feita por Vossa Excelência. Cássio Nunes Marques, ministro do STF. Foi dizer que eu adentrei essa sessão pensando igualmente a Vossa Excelência. Não tenho dúvida agora, nesse momento, em relação à terceira e à segunda requisitação. Também não tenho dúvida que a reserva técnica, na pauta ela DI é 7331, requerente PCdoB. O que me fez pedir vista foi uma sensível diferença entre criar uma reserva técnica, que eu acho que é constitucional, e atingiria, sim, a classe política, criaria uma limitação clara e óbvia à classe política, mas por via oblíqua. Uma reserva técnica atinge a classe política da mesma forma que essa redação atingiu, por forma oblíqua. A outra é se estaríamos ou não ultrapassando o ponto ideal de restringir a ocupação de cargos em razão de uma orientação política de uma pessoa. Então, essa vem diretamente destinada a um grupo. E isso me fez pedir vista, não afirmo de forma nenhuma que fiquei convencido, mas merece uma reflexão, porque são duas formas diferentes de restringir. Uma, diretamente, em razão da orientação política, você atinge o grupo de políticos, e a outra que poderia também atingir o mesmo objetivo por uma forma oblíqua, que bem colocou o ministro Fachin e Vossa Excelência também, que eu reputo como constitucional, criar uma reserva técnica. Isso resolveria e afastaria. Mas, como bem ponderou Vossa Excelência, tudo isso também passa por uma opção política do parlamento.
né? Então, em razão dessas colocações, eu preferi pedir vista e melhor refletir e, quem sabe, com as bênçãos de Deus, poder aquilatar um pouquinho os meus argumentos. Muito bem. Proclamo, então, provisoriamente o resultado. Após o voto do ministro relator, que julgava procedente, em parte, o pedido, e do voto do ministro André Mendonça, que o julgava improcedente, pediu vista o ministro Cássio Nunes Marques. Aguardam os demais. Deixa eu... Na sequência, com pedido de sustentação oral, que eu vou dar preferência, as ADPFs relatadas pelo ministro André Mendonça. São 15h43. Nós ouviríamos inicialmente a sustentação do autor. Você tem a lista das sustentações? Eu acho que nós vamos ouvir o relatório do ministro André de Vossa Excelência, e aí eu faço o intervalo e depois voltamos com as sustentações. Ok? Então, apregou para julgamento as ADPFs 743, 746 e 857, da relatoria do ministro André Mendonça. 743, 746 e 857. Isso. O requerente na primeira é a Rede Sustentabilidade, na 743. Requerente na segunda é o Partido dos Trabalhadores, na 746. E o requerente na terceira também é a Rede Sustentabilidade, na ADPF 857. Além da Rede Sustentabilidade, é requerente na 857 também o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e o Partido dos Trabalhadores. Agora sim, nós estamos julgando casos que têm repercussão nas ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e ODS 15, Vida Terrestre. Vossa Excelência tem a palavra, ministro André Mendonça, para relatório. Agradeço, senhor presidente. Ministro André, me desculpe, eu gostaria de registrar a presença honrosa na plateia do professor Dr. Marcos Lucchesi, que é o presidente da Fundação Biblioteca Nacional e que veio para assinar um convênio com o Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer e uma alegria tê-lo aqui. A imagem, o ministro fala olhando para a plateia. Agora sim. Pois não, ministro André. Agradeço, senhor presidente, renovando os cumprimentos conjunto ADPFs 743, 746 e 857. A leitura do relatório todos da relatoria do excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. E adianto aos eminentes pares que pedi também ao gabinete para compartilhar com vossas excelências o correspondente relatório. Na primeira arguição, a de número 743, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, esta objetiva seja reconhecido o estado de coisas inconstitucional da gestão ambiental brasileira e, em razão disso, determinada a adoção das providências listadas ao final, tendentes a sanar as gravíssimas lesões a preceitos fundamentais da Constituição, decorrentes de condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a seguir descritas no tratamento da questão ambiental no país, sobretudo nos biomas Pantanal e Amazônia. Entende que o Pantanal e a Amazônia padecem frente a uma conjunção de 3 fatores principais. 1, a omissão das autoridades estatais. 2, a atuação criminosa de pretensos interessados imediatos na destruição dos biomas em seu estado mais virgem.
E 3, a ocorrência de condições climáticas favoráveis para que a destruição atinja rapidamente proporções enormes, condições essas, aliás, geralmente atribuíveis à própria atuação antrópica a nível mais amplo, uma verdadeira decorrência do aquecimento global, fecho aspas. Aduz que o foco principal da arguição se adstringirá ao primeiro dos fatores elencados, que é consubstanciado na alegada omissão das autoridades dos Estados nos três níveis dos entes federativos. No âmbito dessa arguição, ela sustenta que o escopo da demanda frisa, portanto, quanto ao alcance dela, a impugnação de forma imediata do estado de coisas inconstitucional vividos no Brasil na seara ambiental, com efeito a conjugação de ações erráticas e desconexas com inúmeras inações, e repito, isso entre aspas, como defendido pela agremiação autora, com inúmeras inações governamentais, vem produzindo um resultado catastrófico que estamos não apenas vendo, mas também vivendo, a devastação de 2 biomas importantíssimos. Nada obstante, ela registra que o questionamento feito nessa arguição, ele se insere em um contexto mais amplo, transbordando claramente o seu aspecto fático imediato. Em seguida, passa a discorrer sobre a doutrina do estado de coisas inconstitucional, fundamentando, assim, os seus pedidos, e, diante de tal conjuntura, após discorrer sobre lições de doutrina, como de Canotilho, sob sua ótica, estariam malferidos os direitos à vida, à saúde e à integridade física dos cidadãos. Ao final, requer, em síntese, o deferimento de medida cautelar e o deferimento, ao final, dos pedidos entabulados inicialmente, que consistem na adoção de providências por parte do governo federal quanto a planos de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, quanto a dar uma atuação condizente ao desafio mediante força-tarefa, em cooperação técnica, inclusive contratando emergencialmente, de forma temporária, brigadistas para o combate ao incêndio e desmatamento, no que tange também a destinação de recursos aos municípios, também de cestas básicas e assistência às pessoas afetadas, que se crie uma sala de situação para a tomada de decisões dos gestores nesta seara, que se nomeiem especialistas que possam contribuir com as providências a serem adotadas pelos órgãos públicos, que se tenha uma execução orçamentária, sobretudo no tocante às atividades de preservação ambiental e combate a desmatamento e incêndios, que possa ser integral e de modo equivalente, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais, em especial aqueles localizados nos biomas do Pantanal e da Amazônia, que se constitua um plano no âmbito do governo federal para a retomada e intensificação de ações preventivas e fiscalizatórias pelos órgãos públicos, que o governo federal retome o PPCDAM no prazo de 60 dias. Na pauta, julgamento conjunto, ADPFs 743, 746 e 857. Apresente em prazo de 15 dias um plano de recuperação com capacidade adequada no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a suspensão das autorizações de desmatamento, exceto aquelas de interesse público e para a produção de subsistência das populações tradicionais, que os governos estaduais
Eles também, em 15 dias, apresentem dados referentes às autorizações de supressão de vegetação e deem publicidade a esses dados, e que o governo federal também apresente um plano que intensifique a retomada das ações de fiscalização ambiental. Pugna ainda a instrução devida do processo, que, uma vez distribuído ao ministro Marco Aurélio, adotou o rito do artigo previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 9.882, através do qual foram solicitadas informações que foram prestadas no âmbito federal pela Presidência da República e no âmbito infranacional pelos estados de São Paulo, Rondônia, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Roraima, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Não se manifestaram os estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Houve manifestação da Presidência da República, que entendeu pela improcedência da arguição, bem como da Advocacia Geral da União, que inicialmente pugnou pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, por sua improcedência. Nesse primeiro momento, também houve manifestação dos estados, que, em sua maioria, se limitaram a defender que os pedidos deduzidos nos itens que especifica não lhes diziam respeito, registrando que já divulgaram, inclusive, informações relativas às autorizações para a supressão de vegetação nos seus limites territoriais e apresentaram dados relativos à execução orçamentária em matéria ambiental e os motivos para eventual inexecução. Apenas registro que os itens que não seriam próprios aos estados seriam aqueles pedidos relacionados diretamente, exclusivamente à própria União. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou de forma sumariada, que trago a ementa, e penso, se me permite, eminente presidente, eminentes pares, vou até dispensar a leitura do ementário, que está à disposição e já publicizado. A Procuradoria-Geral da República, ela suscita em determinado momento, através do documento 99, a prevenção entre a presente arguição e a ADPF 708, que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, razão pela qual o ministro Marco Aurélio submeteu o feito à apreciação da presidência dessa corte, que, ao final, concluiu não haver sido caracterizada a aludida prevenção, mantendo-se, portanto, a livre distribuição. Mais recentemente, propriamente no dia 2 de março de 2023, a Advocacia Geral da União veio aos autos informar a esse Supremo Tribunal Federal a, abre aspas, alteração substancial do contexto fático e normativo que ensejou o ajuizamento da presente ação, fecha aspas, a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Traz a Advocacia Geral da União os fundamentos para a justificar essa alteração de contextos fático e jurídico, basicamente afirmando que as medidas adotadas no âmbito do governo federal seriam suficientes para fazer cessar o estado de coisas inconstitucional apontado na peça vestibular. Por fim, registro que o ministro Marco Aurélio já houvera admitido, na condição de amigos da Corte, as seguintes agremiações partidárias e associações civis: Partido Trabalhista Brasileiro e, mais recentemente, eu,
de forma conjunta as seguintes entidades: Laboratório do Observatório do Clima, WWF Brasil, Instituto Socioambiental, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Instituto Alana, Greenpeace Brasil, Conectas Direitos Humanos, Artigo 19 Brasil e Associação Civil Alternativa Terra Azul. Como último incidente, verifico no caderno processual de ontem, à noite, mais precisamente às 20h57, que a Advocacia Geral da União apresentou uma nova manifestação, reforçando a argumentação anteriormente aduzida, no sentido de não mais haver estado de coisas inconstitucional. Em relação a esta ADPF, de número 743, seria esse o relatório, passo a segunda arguição, senhor presidente, que foi ajuizada em setembro de 2020 e distribuída, essa sim por prevenção, ao ministro Marco Aurélio, como relator da ADPF 743. Tem como notas distintivas a centralização no Poder Executivo Federal e a busca por tutela em benefício da fauna local e das populações tradicionais das respectivas regiões. Sintetizando o objeto da demanda, o Partido dos Trabalhadores aduz que a arguição foi proposta em face, abro aspas, da omissão do Poder Executivo Federal quanto aos deveres de proteção, prevenção, precaução, fiscalização, conservação e sustentabilidade do meio ambiente, em contrariedade ao artigo 225 da Constituição da República. Sustenta haver atendido os requisitos necessários ao conhecimento da arguição e, no mérito, igualmente embasando as alegações aduzidas em notícias jornalísticas veiculadas em portais digitais, entende violado o preceito fundamental do dever de defesa e proteção do meio ambiente. Em síntese, em razão de uma alegada ausência de compromisso com a preservação das riquezas naturais e a agenda para o desenvolvimento sustentável. 2, a baixa execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2019. 3, um aventado desmonte e descreditação do corpo funcional da estrutura do meio ambiente no Poder Executivo Federal. E 4, a postura do governo federal frente aos avanços das queimadas então existentes. Aborda que essa situação traz reflexos econômicos que reverberam também no campo social e que, por isso, estariam violados diversos princípios típicos do direito ambiental constitucional. A parte autora, portanto, pede a adoção de esforços operacionais para o combate ao desmatamento e à queimada ilegal, a elaboração e apresentação de estudos sobre o impacto dessas queimadas no Pantanal e na floresta amazônica, além das populações que vivem nessas regiões, a instituição de projeto de tratamento médico veterinário aos animais silvestres, que esse Supremo Tribunal Federal crie uma comissão multidisciplinar composta por especialistas da sociedade civil, além de pesquisadores e cientistas de universidades brasileiras nas áreas de saúde, meio ambiente, antropologia e representantes dos governos estaduais. E, no mérito, que se mantenha o reconhecimento da inconstitucionalidade de parte da política ambiental implementada pela atual gestão, no caso, antiga gestão do Poder Executivo Federal, sobretudo nas omissões perpetradas frente aos grandes incidentes de devastação de biomas. Em roteiro semelhante, o ministro Marco Aurélio adotou o rito do artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei de Regência, 9.882,
e foram prestadas informações pela Presidência da República, pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, todas em sentido substancialmente semelhante àquele veiculado no bojo da arguição 743. Portanto, eu dispenso nesse aspecto uma leitura mais detida das informações e defesa trazida por essas instituições e pela Presidência da República. Semelhantemente ao ocorrido na DPF 743, a advocacia também neste ano defende a alteração de contexto fático e normativo que havia ensejado o ajuizamento da presente arguição. Por fim, registro que o ministro Marco Aurélio já houvera admitido na condição de amicus curiae o Partido Trabalhista Brasileiro e, recentemente, eu acolhi o ingresso nessa posição processual das seguintes entidades: Laboratório Observatório do Clima, WWF Brasil, ISA, APIB, Alana, Greenpeace Brasil, Conectas, Direitos Humanos, Artigo 19 Brasil e Associação Civil Terra Azul. Por fim, a última dessas arguições é a DPF de número 857. A arguição em questão foi ajuizada conjuntamente pelos seguintes partidos políticos: PSOL, PSB, Partido dos Trabalhadores, Rede Sustentabilidade, e foi proposta em face tanto da União Federal como dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, objetivando, abre aspas, a apresentação de plano consistente e a tomada de medidas concretas e imediatas para impedir que os incêndios que no ano de 2020 assolaram o Pantanal de forma inédita e sem precedentes volte a se repetir de forma agravada no ano corrente 2021, na temporada de secas que tem início entre os meses de março e abril, em observância aos princípios norteadores da administração pública, como a moralidade, a transparência e a legalidade, ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações e ao direito dos povos indígenas à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e às terras que tradicionalmente ocupam. Conforme se pode verificar já da síntese inicial das arguentes, trata-se de demanda embasada no mesmo conjunto argumentativo norteador das duas primeiras ações aqui relatadas, mas com foco no contexto fático do ano de 2021 e adstrito ao bioma do Pantanal. Dentro desse contexto, em uma conclusão parcial, frisam as partes autoras que, não obstante a existência de recursos orçamentários para o controle e prevenção de incêndios, embora em níveis insuficientes, conforme alega, o maior problema é a ausência absoluta de planos para execução desses recursos. Além de planejamento, faltam medidas concretas, como a contratação e treinamento de brigadistas com a antecedência necessária para evitar o desastre verificado no ano anterior e, mais especificamente, a apresentação antecipada de um programa consistente de manejo integrado de fogo cuidadosamente elaborado para a região do Pantanal. Por isso, requer que seja determinada à União a apresentação de um plano consistente que inicie a implementação de medidas para impedir a repetição dos incêndios verificados no Pantanal no ano de 2021, que seja determinada a revisão do plano até então vigente e a consequente fiscalização da sua implementação pelo Ministério Público Federal, que o Supremo também determine à União e aos estados correspondentes para que adotem as providências necessárias
para que todas as informações sobre as situações de incêndios florestais sejam concentradas em um único sistema, independentemente de sua localização, e que, de igual forma, seja determinado que o sistema de controle e combate a incêndio, de divulgação da situação de incêndio, seja de acesso público a toda a sociedade, bem como, ao final, que os governos dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em coordenação com o governo federal, apresentem planos consistentes sobre essas medidas de combate a incêndios no Pantanal. E o estabelecimento de multa e outras medidas para a garantia do cumprimento das medidas adotadas. No mérito propriamente dito, pugna pela confirmação das medidas cautelares que foram pleiteadas e que se declare a inconstitucionalidade do comportamento lesivo do poder público em deixar de apresentar um plano consistente e implementar as medidas com a antecedência necessária para evitar as queimadas no Pantanal. Também distribuído ao eminente ministro Marco Aurélio, por prevenção à ADPF 746, entendeu Sua Excelência ser o caso de fazer a instrução devida visando o julgamento definitivo da ação. Foram prestadas informações pela Presidência da República e também no âmbito dos estados, pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também, em síntese, no mesmo sentido de defesa que foi apresentado nas demais arguições. O Estado do Mato Grosso, por sua vez, registrou quanto a si que as autoras não indicaram a existência de qualquer ação ou omissão do poder público para o relatório, no que respeita à adoção de providências para a prevenção e combate às queimadas no bioma Pantanal, que pudesse causar mal-ferimento aos preceitos fundamentais suscitados. Nesse sentido, frisou que há 11 menções na petição inicial a respeito do Estado do Mato Grosso, mas em nenhuma delas há qualquer afirmação de que o Estado não teria adotado as medidas necessárias para o combate ao desmatamento na floresta amazônica. Pontua que o Estado homologou um plano de ação do Comitê Estratégico para o combate ao desmate ilegal e à exploração florestal ilegal e aos incêndios florestais no ano de 2021, assim como o plano de operações para a temporada de incêndios florestais no ano de 2021. Quanto ao aspecto financeiro, informou que aos referidos planos foram destinadas ações orçamentárias no importe de 73 milhões de reais. Entendeu que não foi observado o requisito da subsidiariedade da ADPF e, mais adiante, quanto ao cabimento da demanda, concluiu que deve ser ela extinta sem resolução do mérito. Aponta, por fim, que a pretensão de que sejam determinados ao Estado de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso do Sul e à União a criação de um sistema integrado de informações a respeito das situações de incêndios florestais importaria ofensa aos princípios da separação de poderes e autonomia dos entes federados. Por sua vez, corroborando as questões preliminares suscitadas pelo Estado do Mato Grosso, o Estado do Mato Grosso do Sul igualmente aponta para a inexistência de qualquer ação ou omissão que lhe tenha sido imputada na peça vestibular, frisando ainda a inobservância ao requisito da subsidiariedade da presente medida, e no mérito elenca uma série de ações que justificariam a improcedência da arguição. A Advocacia Geral da União pugnou pelo não conhecimento da ADPF e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Em idêntico sentido, posicionou-se a Procuradoria-Geral da República,
Ainda, por meio da petição de número 51.508 de 2022, o Laboratório do Observatório do Clima, o Instituto Centro de Vida, o Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai, sustentaram que 2 anos após a propositura da demanda, os fatos comprovam de que o Pantanal segue queimando e existe um risco elevado de novos incêndios na região, semelhantemente ao ocorrido também nas 2 ADPFs mencionadas e relatadas anteriormente. A Advocacia Geral da União veio aos autos defender a alteração substancial dos contextos fático e normativo que justificaram o ajuizamento da presente arguição e traçando pedido, portanto, para semelhante àqueles já mencionados. Registro que acolhi na presente arguição, o ingresso na condição de amicus curiae, as seguintes entidades: Laboratório do Observatório do Clima, Instituto Centro de Vida, Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai, SOS Pantanal, a PIB e o Instituto Alana, ademais do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Assim, senhor presidente, eminentes pares, é o relatório que ora apresento de forma conjunta em relação a essas 3 arguições. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Eu vou suspender a sessão e nós retornaremos com as sustentações pelos requerentes das ações. E, muito possivelmente, os amici curiae terão que sustentar amanhã, porque temos uma quantidade relevante aqui. Portanto, teremos mais 1 hora de sustentação após a volta do intervalo. Ok? Fica suspensa a sessão.